Fala galera, aqui é o Beneildo. E aí pessoal, aqui é a Magna, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar. Podcast do PET, né Magna? A gente está aqui com o professor Jefferson. Professor, um prazer receber o senhor aqui no nosso episódio, mais um episódio. Então, queria agradecer a disponibilidade do senhor. A gente está aqui para a gente conversar, conhecer mais sobre o professor dentro da universidade ou fora. Então, a gente sempre começa com umas perguntas assim, mais descontraídas para o pessoal entender, né? Tem aquela visão do professor só no ramo acadêmico, mas que é mais do lado pessoal, né? Aquelas perguntas mais quebra-gelo, né? Exatamente. Professor, quem é o professor Jefferson, assim, fora da sala de aula, assim, fora da UFC? Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite. Eu acho uma iniciativa bem bacana de vocês, né? Falar um pouquinho sobre, né, a vida pessoal também, né? Não pessoal, mas a vida geral, né, dos professores, conhecer um pouco também do professor além da sala de aula, além da universidade, né? Eu acho que isso é importante para manter essa interação junto com os alunos. Então, assim, eu me considero uma pessoa bem tranquila, né? Eu sou bem caseiro, muito família, né? Recentemente eu fui pai, né? Então, minha filha tem ali 1 ano e meio, né? Tá fazendo 1 ano e meio, então assim, foi uma mudança de chave assim, na minha vida, né? Então, nossa, eu tô gostando muito dessa minha fase de pai, né? Esposo também. E assim, eu sou bem caseiro, gosto muito de assistir série, né? Sair para um restaurante, né? Não sou muito de festa, né? Não sou muito assim dessas coisas, mas assim, sou bem tranquilo e no geral assim, bem família. Entendi. Às vezes a gente não entende que o professor também tem uma vida fora da faculdade, né? Eu acredito que esse lado família pega muito, né? Sim. E o nosso professor, para quem ainda não teve a oportunidade de ter aula com ele, normalmente na aula ele sempre dá um intervalinho, né? Uma pausa ali para o café e tal. E eu queria saber, professor, se o senhor tivesse a oportunidade, né, de sentar para tomar um café com seus alunos, o senhor teria alguma curiosidade, algo assim que o senhor pensa assim, isso aqui meus alunos não imaginam que eu já vivi isso, alguma situação, ou algo que o senhor gostasse? Isso em termos acadêmicos, assim? Pode ser pessoal, acadêmico. Assim, em termos acadêmicos, pessoal, porque atualmente eu sou coordenador, né, do curso de Engenharia Civil, e aí, junto com a gestão, né, nas reuniões de conselho, a gente discute muito a questão da evasão, né, dos nossos alunos. A gente sabe que a gente vive um contexto totalmente diferente do que era 10, 15 anos atrás, né? Mas assim, o que eu costumo falar assim, nas reuniões, quando a gente está analisando, né, o pensamento do aluno, né, do aluno ingressante no curso de engenharia, né, todas aquelas dificuldades, né, a gente tem aquela questão também que normalmente os alunos não têm uma base adequada, né, ali no seu ensino médio, né, e a gente é um campus do interior, né, no modo geral, nossos alunos são aqui da região do interior, né. E assim, o que eu sempre falo, né, que eu acho que é uma coisa importante para os alunos saber, isso vinculado a mim também, porque tipo, assim como a maioria dos alunos nossos, eu também cursei o ensino médio numa escola pública, né, sou natural de Limoeiro do Norte, né, que é a cidade vizinha, e assim, também não tinha aquela base, entrei na universidade, primeiras aulas de cálculo, de física, era aquela, né, não entendia nada. Né? Por quê? Porque não tinha aquela base, né? Mas assim, eu sei que cada um tem a sua forma, né, de se desenvolver, de estudar, de pensar e tal. Mas assim, o que eu queria falar é o seguinte, que tipo, o aluno, o começo do curso de engenharia é difícil, né? Realmente às vezes falta um pouco de base, você tem que batalhar muito ali para recuperar já na universidade, mas é uma fase que é difícil, mas é necessária, né? E é possível ser vencida, né? Então, quando possível, quando converso com algum aluno, principalmente os alunos mais ingressantes, do segundo semestre, do primeiro, que a gente tem uma reunião inicial ali no começo, quando eles estão ingressando, né? Eu sempre falo isso para ele, eu venho assim, a minha vivência foi parecida com você, claro, cada um tem as suas questões, né? Mas assim, em termos de formação, parecido com vocês. Eu tive as mesmas dificuldades e tipo, é possível, né? É possível. Imagino, até porque o início das engenharias são muito parecidos, né? Aquela questão do cálculo, a física fundamental, exato, a química, então realmente é bem carregado de informação. Então, professor, eu também acredito muito que tem essa questão da evasão e é bom entender, né, o lado do aluno, porque quando eu entrei, era uma turma de 50, 55 pessoas, né?
Na primeira semana, quando iniciou as aulas de cálculo, 10 pessoas, 11 já foram-se embora, né? Então, é um fator muito assim. O senhor falou sobre a universidade e me surgiu assim uma dúvida. O senhor é natural de Limoeiro? Isso. E a graduação do senhor? O senhor fez aqui em Fortaleza, em algum outro lugar? Não, a minha graduação fiz na UFESA, né, em Mossoró, Universidade Federal Rural do Semiárido. Né, isso em 2011 eu ingressei que lá no caso, como você estava comentando, o início das engenharias são bem semelhantes. Então lá você não entra na engenharia civil, que é o meu caso direto, você não entra na engenharia mecânica direto, mas você entra lá em ciência e tecnologia, que é 3 anos onde você vai fazer todas as disciplinas básicas, né, ali de engenharia. E ali, quando você chega no 4º ano, meio que existia um segundo processo seletivo, né, para você entrar na engenharia que você desejava, entendeu? Então, o aluno que chegava, eu gosto muito desse formato. Por quê? Porque o aluno que chegava lá na engenharia era um aluno que ele não desistia mais. Tipo, ele era um aluno, vamos dizer assim, calejado, né? Passou pelos aqueles 3 anos iniciais, as disciplinas do básico. Então, quando ele chegava na engenharia, já ia. O que acontece às vezes um pouco aqui no nosso campus, é isso que tu comentou também, né? Às vezes o aluno chega, eu não queria engenharia mecânica, não era isso que eu queria. E aí você já tem aquela desistência inicial. Com esse curso de ciência e tecnologia, às vezes você entra, você vai conhecendo um pouco de o que é cada engenharia, o que são cada área, cada engenharia você vai focar mais nessas disciplinas de básico, essa engenharia você vai focar mais nessa, então acaba que o aluno nesses 3 anos ele vai se encontrando. E aí realmente quando ele chega no 4º ano, ele adentra na engenharia e provavelmente esse é um aluno que ele vai concluir, né? Então eu acho bem interessante nesse formato. Professor, uma coisa que pode ter muita curiosidade, né? Inclusive eu tenho curiosidade como sua aluna, é como surgiu o interesse pela engenharia civil, né? O senhor mesmo comentou agora, né, que no início do curso teve as suas dificuldades e, para além disso, né, nessa época, quando o senhor ingressou, o senhor chegou assim a vislumbrar, nossa, hoje sou professor universitário, o senhor já pensou nisso? Isso você fala, eu era aluno e hoje sou professor? Magna, eu tento fazer esse exercício de lembrar dessa situação todos os dias, sabe? Porque quando a gente pensa em todo o processo, né, foi muito difícil chegar, né, até um professor universitário, né? O caminho é muito longo e às vezes no dia a dia você vai se tornando uma coisa rotineira e tal, quando cuida percebe, teu professor aqui tipo tá natural. Só que assim, para mim mesmo eu já pensei isso, eu tenho que ficar sempre, porque às vezes eu fico assim, nossa, hoje está difícil o trabalho, hoje foi estressante, essa semana foi ruim e tal. Aí eu pego e lembro, mas espera aí, isso aqui era tudo que eu queria. Eu passei 5 anos de graduação, 2 de mestrado, consegui terminar o doutorado em 3 anos para isso daqui, né? E eu queria isso, tipo, eu gosto disso, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? E aí eu tento fazer sempre esse exercício, olha, você está na Universidade Federal, você está na Universidade Federal do Ceará, uma das melhores universidades do Brasil, né? Então, eu tento fazer esse exercício para me continuar motivado, vamos dizer assim, porque não é um cargo qualquer, né? É um cargo de docente em uma das maiores universidades do nosso país. Não, imagina a dificuldade, todo o processo, às vezes a gente o problema da gente não reconhecer essas realizações que isso às vezes não gera valor para a gente mesmo, né? Então a gente precisa reconhecer o esforço, todas as dificuldades, né? Para conseguir, para que melhore a nossa cabeça, que a gente consiga reconhecer nosso esforço, né? Professor, eu sei que inúmeras dificuldades o senhor deve ter passado, assim, eu vejo que eu passo minhas dificuldades, mas eu acho que também o senhor, pela experiência de graduação, mestrado, doutorado, e ainda o concurso, né? Então é bem árduo, né? Mas na graduação, às vezes até no ensino médio, o senhor já imaginava ser um professor universitário? Não imaginava. Até vamos supor, acho que, deixa eu lembrar aqui, até o 7º semestre, 7º, 8º semestre, eu queria ser engenheiro civil. Eu queria trabalhar com engenharia, queria trabalhar com obra ou com projeto, não sabia ao certo, mas eu queria exercer a engenharia civil de forma efetiva, né? Só que eu acho que foi uma junção de fatores que foi me fazendo e levar para a docência. Primeira coisa, quando eu entrei na engenharia civil em 2011, estava bombando. Por quê?
obra de Copa do Mundo, obra de Olimpíadas, né? Era obra, engenheiro, formava, já tinha um emprego certo, estava muito bom. Só que durante o meu período de graduação, acabou isso e veio uma queda da área da construção civil, né? Então já teve um toque, um ponto ali, né? Outra coisa que eu acho até importante, às vezes eu falo até isso para os meus alunos, que me fez também repensar um pouco, era o seguinte: a gente aprendia na sala de aula, o correto é fazer assim, assim e assim, né? Só que, por exemplo, a gente ia na visita técnica, a gente percebeu, mas lá na aula era para fazer assim, assim, mas o pessoal faz assim, assim, assado, ao contrário, né? E eu pensei, não, é porque desse jeito aqui é mais fácil, né? Desse jeito aqui é mais tranquilo de fazer, é mais rápido, né? Ou seja, eu via que existia, tipo assim, algumas inconsistências, o correto é esse, mas não faz assim, né? E outro fator também, quando eu estava próximo de finalizar o curso, ir atrás do estágio, o meu currículo, né? Porque eu sempre fui muito dedicado, né? Muito, mas eu acho que até mais do que precisava, sabe? Talvez isso até me prejudicou um pouco, talvez, na minha vida acadêmica, sabe? E aí eu ia atrás do estágio, meu currículo era bom, não conseguia, mas um certo colega que conhecia, o dono da empresa tal, consegui estágio. Aí isso foi me desmotivando assim, no mercado, acho que essas junções, né? Aí ao mesmo tempo veio a pesquisa, né? A iniciação científica, eu comecei a fazer parte fui bolsista, né? De iniciação científica, e logo após eu fui monitor da disciplina de resistências materiais, resistências materiais 2, né? Com o professor Rodrigo Cotes, que atualmente ele é até o reitor lá da UFESA, né? E fui gostando de ter as aulas de monitoria, né? Fui achando interessante, gostei muito da pesquisa, entendi o propósito da pesquisa ali dentro da graduação, né? E aí eu sabia, para ser docente eu vou trabalhar com ensino e vou trabalhar com pesquisa. E aí a partir do sétimo, oitavo semestre, eu disse, não, vou ser docente. Para ser docente eu preciso fazer mestrado, preciso fazer doutorado. Para fazer o mestrado eu preciso ter uma publicação aqui com o meu projeto de pesquisa. E foi a partir daí que eu comecei na docência. Muito bom. Muito bacana, professor. E outra curiosidade até mesmo, que eu imagino que não só eu como sua aluna, mas outras pessoas devem ter, como surgiu, né, a área de estruturas, assim, o interesse, né? O senhor sempre foi inclinado ou teve alguma inspiração? Eu até converso com meus colegas que são da área de estrutura, porque normalmente é assim, quem é da área de estruturas gosta mais das disciplinas, né, de cálculo, análise das estruturas, estudo concreto, né, aço. Aí você tem a disciplina das outras áreas da engenharia, né, você tem a parte de pavimentação, a parte das águas, sistema de abastecimento, instalações. E assim, quando eu era da graduação, eu gostava de tudo. Eu estudava tudo, né? Eu gostava de estudar tudo. Meus colegas que eram mais da estrutura, estudavam mais estruturas e fazia o mínimo ali para passar. E eu sempre fui o cara que gostava de estudar tudo, né? Mas, claro, sempre a área de estruturas me chamava, né, um pouco mais atenção, né? E aí eu tive um professor, que é o professor João Paulo, né? Que inclusive ele é professor lá na UFESA. Ele começou a dar para mim a disciplina de estrutura de concreto. E aí foi a partir dali que eu comecei essa área aqui é a área que eu mais gosto. Gosto de tudo ali, na engenharia como todo, mas é a que eu mais gosto. Aí veio estrutura de concreto 1, aí também fiz com ele estrutura de aço, né? Depois estrutura de concreto 2, gostei muito. E ele foi um professor que ele fez o mestrado lá na UNB, né? Na Universidade de Brasília, que é onde eu fiz meu mestrado e doutorado. Então ele falou que fiz o mestrado lá e a partir daqui meus caminhos foram seguindo, né? Nessa área de estruturas. Muito interessante. Sempre tem, eu vejo que muita gente, assim como eu, define mais a área de atuação ou às vezes vê algo mais atrativo no final do curso, né? Às vezes já tem uma carga de informação, posso usar essas informações nessa disciplina específica, né? Porque não tem como você estar lá na frente sem saber um pouco do que tem lá atrás, né? Então eu acredito que para o senhor também possa ser assim, tenha sido um pouco assim, né? E inclusive eu falo até, a Maria pode confirmar isso, pessoal, o aluno de graduação, né, quando você está na graduação, é o momento de você absorver a maior quantidade possível de carga teórica, né? Porque aqui é o momento que você vai ter o auxílio do professor a entender aquele conteúdo, né? A estudar aquele assunto.
né, a entender as várias áreas que tem dentro da sua respectivo curso, né, no caso, porque a gente está falando de engenharia, mas isso para qualquer curso. Por quê? Porque quando você está para formar, quando você vai entrar no mercado de trabalho, você, infelizmente, você não tem a possibilidade de escolher com que você quer trabalhar. Então, você, ao meu ver, você tem que estar preparado para entrar em qualquer nicho, vamos dizer assim, dentro da sua área. E às vezes, por exemplo, mas eu gosto só de estrutura, eu vou estudar só estrutura, as disciplinas das demais áreas eu vou fazer de qualquer jeito. Se quando eu formar, aparecer uma oportunidade de trabalho na área de pavimentação, eu não vou querer esse trabalho porque eu não foquei na graduação nesse assunto, né? Não quer dizer que depois de você formar, você não pode, aumentar seus conhecimentos sobre uma certa área, só que é o que acontece, é mais difícil fazer isso. Por quê? Porque agora você já está trabalhando, né? Já vai ter várias coisas que vão surgir no seu dia a dia, né? Mais responsabilidades, então você não vai ter a possibilidade de fazer o que você está aqui na graduação, que é exclusivamente para isso. Entendeu? Então por isso que eu sempre falo aos alunos de graduação, pega a maior quantidade de bagagem possível que você tem para se sentir preparado para várias linhas para você atuar como engenheiro. Depois, quando você se estabilizar, você já está no mercado trabalhando um certo tempo, aí você pode, agora eu vou mais para uma linha que eu gosto, né? Se especializa, faz uma especialização, né? Faz um mestrado, e aí sim você pode ir à área. Essa é uma visão que eu tenho, né? Não sei se é correta, não existe nada correto, né? Tem várias visões, vamos dizer assim. É muito válido, né? Sim, com a experiência, vir trazer é muito bom. É o que a gente quer com o pessoal, né? Que o pessoal entenda que tem várias formas da gente poder adquirir conhecimento, mas também que tem a importância de usufruir tudo que tem na graduação. Né? Sim. E o que o senhor falou é bem verdade, né? Eu me lembro de diversas vezes no decorrer da aula o senhor comentando sobre isso, né? E até mesmo que, assim, aproveitar o máximo possível a graduação, porque era um momento, assim, de errar. Não que quando você fosse profissional, atuante, você não pudesse errar, mas a responsabilidade seria um pouco maior. E aí a gente fica pensando, né, que muda muito, né? Você é aluno de graduação, quando você segue para o mestrado, para o doutorado. A gente queria saber, assim, essa transição, né? Aluno de graduação para mestrado, o que mudou, né? Foi um grande baque, né? Eu, sendo sincero, foi um grande baque porque eu achava que a engenharia, assim, as disciplinas de graduação eram muito difíceis, né? Mas assim, sempre é aquela adaptação, né? Tudo que você vai saindo da sua zona de conforto, que você está acostumado, você vai fazer uma coisa nova, existe aquela dificuldade inicial, né? Aí, para o mestrado, aconteceu algo que acabou dificultando um pouquinho mais, porque é o seguinte, no tempo que eu estava na graduação, eu passei por 2 greves. Então, o cronograma, né, como é que se fala, o calendário acadêmico ainda não estava certinho, no primeiro semestre de março, enfim, estava meio bagunçado. E aí, no 9º semestre, vocês conhecem o professor Jonatas, né? Que é professor... Sim, ele é mais recente aqui no campus. Pronto, que ele é recente aqui no campus, ele entrou para engenharia mecânica, né? A gente era colega, né? A gente formou junto. Só que o Jonatas, ele estava no 10º, porque ele foi no Ciência Sem Fronteira, voltou, aí ficou com a minha turma, né? Então a gente se conheceu mais para o final da graduação. E eu estava finalizando o 9º. E aí a gente estava lá, terminou uma prova, conversando, abri o mestrado na UNB. Vamos fazer? Vamos. Aí eu estava no 9º, ainda tinha o 10º, ainda tinha um TCC para defender, né? E ele já estava para terminar. Aí acabou que fiz, eu achava que... vou fazer para ver como é que é o processo. Aí fiquei em primeiro lugar, o Jonatas ficou, se eu não me engano, foi segundo ou foi terceiro. Aí assim, começou a loucura, por quê? Porque eu estava finalizando o 9º semestre. Isso, e o semestre lá no mestrado ia começar em agosto, né, do ano, não lembro, 2016, né, ia começar em agosto. E aí o que acontece? Eu ia entrar em agosto no meu 10º semestre. Aí acabou que eu precisei defender o TCC, aí o meu professor ajudou, né? Só que para defender o TCC eu tinha que esperar um mês do semestre letivo, a regra lá da UFES. Aí eu passei um mês, defendi e fui para o mestrado. Quando eu cheguei no mestrado, já estava com 1 mês e meio que já tinha iniciado as aulas lá. Aí onde eu tive um pouco de dificuldade, né, para seguir, porque já estava rolando, alguns trabalhos já tinham sido feitos, né, e tal. Mas eu tive muita ajuda do Jonatas, né, no começo,
e eu consegui, tipo, acompanhar, né? Esse foi um quesito, né? E outra questão também que eu acho que o mestrado, ele é muito denso, sabe? Você tem 1 ano para fazer disciplinas e 1 ano para desenvolver sua pesquisa. Então, ele é muito pegado. Tipo, todo momento você tem que estar produzindo, porque senão você não consegue finalizar ali nos 2 anos, sabe? Mas, assim, é a minha experiência, né? A minha experiência, mas é uma coisa, assim, normal, né? Uma coisa normal, cada um tem suas, né, dificuldades. Para mim pode ter sido uma dificuldade, mas para vocês já pode não ser, já ser outro quesito que pode trazer dificuldade, né? E aí também teve a questão também da distância, né? Porque, como eu falei para vocês, eu era muito família, né? Não gostava muito, não gosto muito, né? Inclusive dos meus pais, nesse período, né? E aí eu tinha que ficar longe. Quando eu estudava em Mossoró, a cada 15 dias ali eu vinha, né? E lá foi ficar 6 meses, né? Aí só vinha a cada 6 meses. Então foi outro baque. É muito complicado, porque o campus é aqui em Russas, mas muito dos alunos aqui vêm de fora, né? Exato. Eu mesmo moro ali pé de serra, na Serra da Ibiapaba, então fronteira com o Piauí, lá na parte ali perto de Sobral, e eu estou indo literalmente de uma ponta do estado para outra, né? Que Russas já é perto aqui do Rio Grande do Norte, assim, 20 quilômetros de fronteira, né? E é muito difícil passar esse período distante da família. Realmente, como o senhor falou, é um baque de a gente ter que se adaptar, tanto essa questão sentimental quanto a questão acadêmica, né? E o senhor também falou que é natural de Limoeiro do Norte, né? Isso. E o senhor também teve que sair de Limoeiro para ir para Mossoró, né? No caso. Foi. E como é que foi, assim, qual foi o maior desafio para o senhor, assim, fora a distância? Ou eu fui mais tranquilo? Cara, assim, foi uma grande mudança, né? Porque assim, eu sou de Limoeiro do Norte, mas sou do interior de Limoeiro do Norte, né? Eu sou lá da zona, tipo, zona rural, né? E assim, ir para Mossoró é uma cidade grande, né? Não é, né, tão grande, mas podemos considerar a cidade grande para nossa região aqui. E, tipo, morar sozinho, tipo, eu não sabia cozinhar, assim, tipo, não sabia fazer nada, né? Tipo, tudo eu fui desenrolando lá, né? E aí veio essa questão também da família, foi a primeira vez que eu fiquei à distância. Eu vinha cada 15 dias, toda vez que eu ia, era um choro. Sempre era choro, né? Meu pai, minha mãe, né? Nesse caso eu não namorava ainda, né, com minha esposa. Então sempre era assim, né? Só que como eu estava falando para vocês, eu sempre fui muito, muito dedicado, sabe? Eu acho que era uma grande qualidade minha, mas ao mesmo tempo um defeito. Porque eu era muito focado, eu queria fazer aquilo e eu queria, a qualquer custo, aproveitar aquela oportunidade. E eu sempre pensava, meus pais estão lá, né, na minha cidade, trabalhando, meu pai é agricultor, minha mãe dona de casa, / diarista, né? E me sustentando aqui, nossa, eu vou dar a vida, né? Tanto que eu falo que na graduação eu não tive muitas relações sociais, tipo, tinha os meus amigos da universidade, tipo, vamos combinar de ir para tal canto, então, tipo, não ia porque eu tinha que estudar, sabe? Eu acho que eu tinha que ter feito mais um equilíbrio, sabe? Um equilíbrio. E eu fui nessa pegada graduação e mestrado, né? No doutorado foi que quando claro, no doutorado também já trabalhei um pouquinho também, né? Mas eu já comecei a dar mais uma relaxada, porque senão o negócio puxa, sabe? É interessante pensar nisso, né? Eu acho que independentemente do que a gente faça, a gente sempre vai pensar, eu poderia fazer isso, eu poderia deixar de ter feito isso, né? Às vezes quando você faz demais, né? Mas ter pé no chão e saber onde você tá, né? E reconhecer todas as conquistas. Exatamente. E aí, pegando o gancho que o Benedito falou, né? De fazer diferente, hoje, né? Se o senhor pudesse sentar de frente, assim, com o senhor mesmo, né? Assim, sendo que aluno da graduação, o senhor lida o seu primeiro semestre, ou até mesmo no meio da graduação, o senhor falaria alguma coisa ou tentaria pensar, olha, pensa diferente, faz isso diferente? Para mim mesmo, eu acho que seria isso. Precisa, estuda, mantenha o foco, mas faz outras coisas também, né? Sai ali um pouquinho com seus amigos, né? Faz, né? Tá certo que, tipo, eu nunca bebi, né? Não gosto, assim, de beber. Bebo umas coisinhas, uma caipirinha, assim, já começo a ficar tonto, aí, tipo, paro, né? Porque eu nunca fui de beber, assim, né? Então, eu dizia, não, vou sair, que vocês vão beber, então eu não vou, né?
Mas assim, eu acho que tudo você tem que ter um equilíbrio, né? Então, foco, né? Você precisa estudar, né? Você precisa aprender aquele conteúdo, você tentar não reprovar a disciplina, que acontece também, no curso de engenharia é super normal você reprovar uma certa disciplina, mas também você também ter interações, né? Conhecer novas pessoas, né? Eu acho que era isso que eu falaria, vai com calma, né? Não vai só no... Teve alguma disciplina específica que o senhor acabou reprovando, ou o senhor passou, quase eu reprovo, que passou pelas avaliações, teve que ir para a avaliação final? Então, até polêmico isso, né? Eu nunca reprovei numa disciplina e só fui para uma, porque lá a gente chama quarta prova, que é a avaliação final, em uma disciplina, que foi a disciplina de filosofia. Porque são 3 provas durante o semestre. Aí eu ia fazer as provas, para mim as provas eram a mesma pergunta. Tinha 10 perguntas lá, para mim perguntava a mesma coisa, era 3 provas, para mim era a mesma coisa, né? Aí foi uma disciplina que eu fui para avaliação final. E também no início, no segundo semestre, quando eu fiz a disciplina de lá é mecânica clássica, que é a nossa física fundamental, a primeira parte. Eu me dedicava muito, porque foi nesse período aí que eu vi que eu não tinha base. Eu precisava estudar para poder ter base e depois acompanhar as disciplinas, sabe? Então, ali, esse primeiro semestre, esse segundo semestre, né? Foi bem complicado para mim, porque aí tinha lá era cálculo 2, né? A física, já tinha estatística também, veio tudo junto. Aí a disciplina de física fundamental, eu não fui para a avaliação final, porque o professor via que eu me dedicava muito e tinha algumas dificuldades, aí faltava, 2 décimos, aí ele me deu, né? Gosto nem de falar isso, porque eu não faço isso com os alunos, não, vai para a avaliação final. Mas, assim, foi a única disciplina que eu quase vou para a avaliação final, né? Mas reprovar, eu nunca reprovei disciplinas, né? Mas eu acho que é uma coisa normal você... dentro da engenharia, né, você ter alguma reprovação. Até para quem se dedica muito, assim, a nível do senhor, de graduação e tudo, passa por isso, né? É um curso difícil. O curso de engenharia não é fácil. Não é fácil. E certamente vai ter disciplinas que mesmo você se esforçando, você estudando, ainda tem aquela questão também, aquele outro fator que é a avaliação, né? Tipo, nossas avaliações são provas. Então, a prova depende muito de como você está naquele dia. Você pode ter estudado aquele conteúdo, mas aí quando vai estar na prova, você não está bem para pensar as ideias ali, não deu, né? As minhas disciplinas é cálculo, né? Cálculo estrutural. Então, você tem que fazer o cálculo. Então, você é muito cálculo na calculadora, às vezes você erra um cálculo e aí o restante da questão vai dando incoerente, né? Mas você sabia fazer. Por isso, tanto que eu avalio isso nas minhas provas. Eu avalio o resultado final, porque se for o resultado final, aí... né? Mas o professor, quando ele está analisando, né, está corrigindo, ele sabe que o aluno errou por não saber, por não ter estudado, e sabe quando ele errou porque cometeu algum deslize ali, sabe? Então, tem dessas coisas também, né? E essa disciplina do básico, né, realmente puxa muito. E lá tinha um outro fator, como eu falei para vocês, eu me cobro muito, né? Me cobrava muito, né? E lá, como a gente estava em ciência e tecnologia e a gente ainda tinha que entrar em engenharia civil, corre o risco de, se você não tem um bom IRA terminando ciência e tecnologia, você não conseguir entrar na engenharia que você deseja. Eu tenho colegas que mudaram de engenharia, queriam civil, mas não conseguiram. E no período, como era um período que a engenharia civil estava, né, muito em alta, né, o mercado, sempre lotava. Então entrava, se não me engano, era 30 vagas para engenharia civil, entrava os 15 primeiros por IRA, o restante ia fazer prova para entrar os outros 15. Aí o que acontece? Na ciência e tecnologia, eu estudava para aprender e estudava para a prova. Para a prova ali, mecanicamente, ver todos os exercícios que o professor fez, refazer. Por quê? Porque eu tinha que tirar, na minha cabeça, né? Tinha que tirar sempre nota boa para o meu IRA ficar bom e eu conseguia entrar na engenharia civil. Sabe? Então, mas muito estressante. Eu imagino. Na mecânica também tem uns cálculos de dimensionamento, é muito carregado. Nas provas, até o professor Gutenberg, né? Gosto muito dele. O Gutenberg é meu colega lá. O Gutenberg é muito bom, cara. Assim, não quero puxar o saco dele não, que eu já paguei a disciplina com ele, mas é muito bom, tô escrevendo meu TCC com ele, e a gente conversa bastante, e é muito carregado de informação.
é muito carregado de informação. E a questão do deslize acontece muito. Na Gutenberg é muito bom, assim. Depois da questão da engenharia, eu não tive muito contato com ele. Mas na engenharia eu tive pouco contato assim, com ele, mas o contato ele era monitor de mecânica 1, nas engenharias lá. Aí teve um ano, vários semestres. Aí teve um ano que teve a seleção, eu terminei mecânica 1, eu inventei de fazer a seleção junto com o Gutenberg. Aí fui fazer a seleção, inclusive a banca era o professor Rodrigo e o professor Cândido. O professor Cândido, nosso diretor, né? Ele estava nessa banca de avaliação. Aí o Gutenberg ganhou de mim. Muito desenrolado mesmo. Professor, o Benildo estava falando sobre o TCC, aí eu fiquei, assim, curiosa até, né? Porque o senhor é multi, né? O senhor é professor, coordenador... Gostei dessa definição. Multifuncional. É coordenador, né? Coordenador tanto do nosso curso de engenharia civil, como coordenador de projetos, enfim, mestrado também. O senhor, não sei como é que eu posso dizer, uma preferência, assim, eu prefiro orientar, eu prefiro ministrar aula para graduação? Então, eu gosto muito de dar aula. Muito, mas muito mesmo. Né? Tipo, chegou para dar... Às vezes eu venho... tô cabisbaixo, hoje estou triste, mas tipo, vou dar aula de dimensionamento de viga de concreto armado. Pronto, entrei na aula... Opa, você vai ser 2-3 horas ali, legal. Né? Gosto muito de dar aula. Mas se eu pudesse preferir, eu preferia a pesquisa. Eu gosto muito da pesquisa. Eu gosto muito de ter aquele problema, né? Bolar uma metodologia e chegar numa solução para aquele problema, sabe? Então eu gosto muito de orientar, né, alunos a partir da pesquisa, certo? Mas assim, a gente é professor universitário, a gente como docente, professor universitário, a gente precisa fazer as 3 atividades, né? O tripé da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então é uma das coisas que eu busco fazer, certo? É sempre estar contribuindo com os 3, né? Tanto que eu dou as disciplinas, né? Tenho um projeto de extensão e tenho um projeto de pesquisa, oriento alunos do mestrado, né? Tenho iniciação científica também. Tem um grupo de pesquisa, né, que é o GPSim, né, lá junto com o LAREB, né, então eu tento fazer os 3, porque assim, a formação, a universidade é constituída por esse tripé, né, esse tripé, a gente tem o ensino, que o ensino é onde, para a formação de vocês, é conhecer os conhecimentos básicos sobre aquela engenharia, como um todo, né, a partir da sala de aula, né, aí você vai ter a extensão. A extensão, ela é o momento que a universidade faz contato com a comunidade, gerando uma troca de saberes. Ou seja, em termos práticos, é o momento que a gente, pela extensão, a gente consegue dar ao aluno um problema real que ele pode se deparar na sua carreira para tentar resolver aquele problema, né? Problema da comunidade e, consequentemente, ajudar no desenvolvimento da nossa comunidade, certo? Isso é a extensão. E aí vem a pesquisa para fechar o ciclo. O que é a pesquisa? A pesquisa, na graduação, vamos dizer assim, iniciação científica na graduação, o objetivo principal, ao meu ver, não é você descobrir algo novo. Eu vou inventar uma invenção nova aqui de um certo tipo de estrutura, né? Não é isso. A pesquisa na graduação é você ser capaz de ter aquele problema, né? Pesquisar sobre referências sobre aquele problema, propor uma metodologia, testar e conseguir chegar no resultado. Ou seja, na verdade a pesquisa, ele ajuda você, na formação do aluno, a resolver problemas que ele nunca teve contato, que não tem lá no ensino, nos problemas do ensino que vocês estavam estudando, porque no ensino você está adquirindo os conceitos básicos, na extensão você está adquirindo um problema real para trabalhar, na pesquisa você pode fazer o quê? Bolar uma metodologia para resolver aquele problema, e aí fecha o ciclo. É por isso que a formação de vocês, a graduação, a universidade, é a partir desse tripé, a universidade é esse tripé. Bacana, professor. Sem falar que ainda tem a gestão ainda como coordenador de curso, né? Que realmente é um grande desafio, viu? Multifuncional, é verdade. Professor, eu acho que nessa área, assim, porque é um perfil muito dos docentes aqui do campus, e eu acho que todo docente gosta muito da pesquisa, né? De todo esse trabalho que tem de detalhes, de resultados e de implementar metodologias, né? A gente já tem vários professores aqui, inclusive o professor Cândido, que também fala sobre isso, a professora Patrícia, o professor Edvan, o professor Pablo. E
eu acredito que todos os professores das áreas ficam por dentro das tecnologias novas que vêm, tanto para implementar em alguma nova pesquisa. Hoje, assim, eu sou da engenharia mecânica, mas, assim, o senhor da engenharia civil, como é que está o mercado hoje da engenharia civil? O que é que o senhor acha que mudou muito de 10, 15 anos atrás? Assim, é algo que vem crescendo bastante. Porque hoje a gente vê muito essa relação, né, engenharia e tecnologia, né? Com certeza. Né? Era isso que eu ia falar, exatamente, né? Eu acho que é isso. A tecnologia está adentrando ali dentro da engenharia como um todo, né? A engenharia civil, ela tem um contexto geral, né? Não hoje mais, né? Mas anos atrás, que é uma indústria muito artesanal, vamos dizer assim, né? Inclusive a gente tem muitos profissionais, temos muitas empresas que ainda têm esse pensamento, né? Mas na verdade, né, quem não quiser, vamos dizer assim, ficar para trás, você tem que mudar a chave, né? Você tem que começar a pensar a tecnologia junto com a engenharia, né? Hoje, por exemplo, um grande exemplo disso é a tecnologia BIM, né? Dentro dos projetos tanto de engenharia civil como engenharia mecânica, né? Que engloba, no caso, todas as disciplinas, vamos dizer assim, de projetos de edificações, né? Que o BIM é o Building Model Information, né? Que é a modelagem da informação e da construção, que é uma tecnologia que surgiu, uma nova tecnologia de desenvolvimento de projetos, né? E, claro, ajuda também no planejamento, na orçamentação, na execução, né, da obra, de modo que você consiga trazer a compatibilidade entre projetos. Você tem também a interoperabilidade, né? Então, a gente tem o engenheiro civil, a Magda, trabalhando no projeto de estruturas, né? O engenheiro mecânico trabalhando no projeto de climatização. Isso ao mesmo tempo, né? Saiu aquela coisa, o escritório faz esse projeto, aquele outro escritório faz esse projeto, quando vai lá na obra, quando vai compatibilizar tudo, é quando vê os problemas. E aí você consertar problema em obra é muito mais custoso, muito mais alto custo do que você resolver na fase de projetos, entendeu? Então, por exemplo, o BIM é uma coisa que já é realidade e quem não quiser ficar para trás tem que também a dominar o conceito BIM. Né? Por exemplo, na minha formação não existiu BIM, né? Todo projeto era CAD, por exemplo, né? Hoje não, hoje nossos alunos aqui, inclusive, já saem com os conhecimentos básicos, né, do BIM na graduação. Um dos exemplos, né? Sem falar das tecnologias que vêm surgindo para execução, novos tipos de alvenaria, novos sistemas de instalações hidráulicas, elétricas, a gente tem os blocos que já vem pronto, né? Olha só, para você ter ideia, nos dias de hoje ainda existem profissionais, existem empresas que trabalham da seguinte maneira: levanta a alvenaria, mas vou ter que passar uma instalação aqui, vou quebrar o negócio. Já pensou? Entendeu? Então, daqui uns dias, isso não vai mais existir. A tecnologia está avançando assim, nesse sentido, sabe? Voltado a diminuir os custos, né, e otimizar o processo, ser mais rápido, né? Evitar retrabalho, custo, né? Problema de incompatibilidade em obra é o pior de tudo, né? É o pior de tudo. Então, por isso que essa interoperabilidade na fase de projetos é muito importante. Isso é muito verdade, porque escutando o professor falar, eu vejo que é realmente algo muito necessário. Eu estou no final da minha graduação e eu estou no 9º semestre, eu estou atrás de estágio. E eu sou da área da engenharia mecânica e eu estou cursando algumas disciplinas, como é a disciplina de Sistemas de Informação Gerencial, em que eu estou entendendo o conceito de TI, né? Sobre intranet, análise de dados, elaboração de dashboards, e é algo que você tem na universidade e de graça. E assim, da maneira que é um professor explicando para você presencialmente, é muito diferente, eu acho, de qualquer curso que você vai fazer pela internet, não desmerecendo, né, mas que é muito importante. E quando eu fui atrás de algumas empresas para ir a vaga de estágio, né, na minha área de engenharia mecânica, eles pedem os conceitos de engenharia mecânica, algumas coisas em específico, né, e análise de dados. Às vezes você tem que ter algum conhecimento de AutoCAD, né, que não é necessariamente da engenharia mecânica, mas também entra, né, nessa metodologia BIM também, né, como é a questão do Revit. Sim. E é um misto que realmente cresce.
você tem que estar acompanhando essa evolução. Então é bem assim, desafiador, eu acho. Sim, verdade. E professor, assim, a gente vê a importância, né, dessa conexão, engenharia e tecnologia. Mas, de certa forma, isso empolga mais o senhor ou o senhor fica um certo pé atrás? Porque, querendo ou não, às vezes as pessoas não sabem aproveitar o uso, né, das tecnologias, das IAs. Isso me preocupa um pouco, né, pensando em termos da banalização da engenharia, que é uma coisa que já acontece hoje, principalmente em redes sociais, né? Não existe, você não vai aprender, por exemplo, dimensionar um prédio de 10 pavimentos em 2 dias, como a gente tem alguns anúncios no Instagram, né? Existe um processo, né? Tem um processo, você tem que passar pelos conceitos de análise, de resistência, mecânica 1, resistência 1, resistência 2, análise 1, análise 2, estudo de concreto 1, estudo de concreto 2, e às vezes você ainda precisa buscar uma especialização para isso, né? Só que a gente vê muito no Instagram, né? Tem muita coisa boa, muita coisa boa, mas ao mesmo tempo eu vejo muito nas redes sociais um pouco da banalização, certo? Da engenharia nesse sentido, tá? Às vezes isso até prejudica muito o professor, o docente, né? Porque às vezes o aluno, pessoal, vamos aprender isso daqui, a gente precisa fazer esse cálculo aqui para aprender a dimensionar a viga. Professor, mas eu vi no vídeo lá no YouTube, lá no Instagram, que o cara faz, bota lá no software, coloca aqui, processa e dá o resultado. Dá o resultado. A gente pode usar a tecnologia, tem tabelas prontas, enfim. Mas é o seguinte, a gente tem que usar a tecnologia, não, com certeza, a tecnologia tem que estar ali, tem que ser o nosso aliado, mas a gente não pode usar ele como moleta, né? O software, você vai entrar com dados de entrada, ele vai dar uma saída, ou seja, essa saída, ele não tem, o software, né, ele não sabe se está certo ou está errado, o que tem que fazer? Para você saber se aquele resultado é coerente, você tem que saber da conceituação sobre aquele problema, tá entendendo? Então, assim, eu vejo um pouco de banalização da engenharia nas redes sociais, né? E isso me preocupa bastante, principalmente porque isso consegue influenciar muito nos nossos alunos, porque o nosso aluno de hoje em dia é um aluno que é muito atenado, né, às redes sociais, e às vezes, por ser um pouco imaturos ali na área de engenharia no início da graduação, não consegue filtrar o que realmente é importante, é interessante aprender e o que isso aqui você não deve escutar. É a maneira de absorver o conhecimento, né? Assim. Exatamente, entendeu? Então, claro, como estou te falando, tem muitas páginas, né, que fala muitos Instagrams, né, legais, perfis legais, né? Eu sempre, quando eu posso, eu compartilho, né, coisas que eu acho interessante, né, para o pessoal também seguir, mas assim, tem muita coisa que eu acho um crime para a engenharia. Eu acredito. Professor, eu fico muito curioso por conta o senhor tem muitas experiências, né? A gente sempre quer saber algo, tanto pessoal quanto profissional, que mais marcou o senhor na sua carreira. Pode ser desde o ensino médio, pode ser na transição ensino médio, graduação, na graduação, mestrado, doutorado. Alguma coisa assim, eu sei que marcou muito o nascimento do filho, da filha, né? Eu imagino, deve ter sido realmente um divisor de águas na vida do senhor. Quando eu penso, vontade de chorar aqui. Imagino. Mas teve algum momento, pode ser inclusive até esse, se o senhor quiser também falar, mas se o senhor quiser falar algum momento que marcou muito a vida do senhor, que vem na cabeça. Qualquer... Em termos acadêmicos. Pode ser. Uma coisa que o senhor sentiu até mesmo muito orgulho, né? Pode ser. Então, eu acho que a defesa de doutorado é uma coisa assim muito ímpar, sabe? Porque eu acho que ali na defesa de doutorado é o momento que cheguei lá, né? Depois de todos esses anos, todo dia pensando nesse momento, cheguei naquele objetivo, sabe? Então a defesa de doutorado foi um grande marco para mim, né? E claro, outro grande marco também foi a aprovação do concurso aqui, né? Porque sempre quando eu estava lá, né, estudando e tal, sempre quis voltar, né? Todo dia eu me lembrava, estou aqui em Mossoró, estou aqui em Brasília, mas todo dia meu pensamento era poder voltar para próximo de Limoeiro, ali no Ceará, né?
E aí teve essa possibilidade de abrir o concurso aqui, bem na hora que eu não estava para terminar, né? Estava mais ali para a parte final, né, do doutorado, e abriu exatamente em Russas. O mais próximo da minha cidade era impossível, né? E ali eu também, quando eu vi a aprovação, né, foi uma coisa muito emocionante, sabe? Que é aquela coisa, sempre nesses dois momentos, sempre eu pensava muito, me preparei todos os dias, a minha vida não, né? Mas depois que eu entrei na graduação, todos os dias eu me lembrava desses dois, não dos dois momentos que eu não pensava no doutorado, mas depois que eu quis ser docente, eu pensava em ser docente, né? Então, engloba em tudo, todo o sacrifício, todas as batalhas, todo mundo que contribuiu, né, com isso, minha família, minha esposa, né, e todos os amigos que a gente cria nessa batalha, vamos dizer assim, né? Então, lá em Brasília, a gente teve o meu mestrado, eu considero que eu criei muitos vínculos, sabe? Até hoje eu tenho muitos vínculos. Por quê? Porque lá no mestrado a gente tinha essa questão. Quando o aluno ia do Nordeste, o professor, inclusive, ele já ficava ali de olho, vou pegar aquele aluno para orientar. Por quê? Porque sabia que o aluno, quando chegava lá, o aluno queria se dedicar totalmente, sabe? E assim, a gente que era do Nordeste, que era de fora, não tinha família, a gente ficava lá no programa de pós-graduação de domingo a domingo, né? Então a gente tinha muito amizade, né? Tinha muito companheirismo, né? Eu lembro até um fato inusitado assim, que aconteceu, que marcou muito para mim, que naquele dia eu disse, realmente para a gente seguir, a gente tem que sempre estar em conjunto com os amigos e ajudando os demais. Pode ser besteira, pode ser besteira, mas tipo, quando eu cheguei lá em Brasília as coisas são muito longe umas das outras. Aí eu comprei uma bike e tal, com a minha bolsa era a bolsa de R$1.500, pagava R$800 de aluguel, comia sempre no RU, né, e o resto, o que eu fazia diferente era comer, uma coisa, né, diferente, ali junto com o pessoal lá no programa de pós-graduação, no domingo, né. E aí teve um dia que roubaram minha bike. Eu disse, poxa, roubaram minha bike, como é que pode? Aqui em Brasília, roubaram a bike, deixaram a pé. Vou ficar a pé, como é que eu vou... E eu sempre, de manhã cedo, eu mesmo acordando cedo, eu não sei o que é que eu faço, eu me enrolo e não consigo chegar a tempo lá num certo compromisso, né? E aí, para ir para o RU, eu ia de bike, eu ia bem rápido, a RU fechava 8 horas, né? Eu tinha que chegar antes para poder ir para o RU e depois ir para a aula. Aí roubaram minha bike. Eu disse, caraca, roubaram minha bike e tal. Aí uma coisa foi muito... Tá emocionante, assim, para mim também. Mesmo assim, pode ser besteira, né? Mas, tipo, a galera que ganhava igual a mim, né? R$1.500, pagava aluguel, cada um juntou um pouquinho, quando foi 2 dias, o pessoal, compramos aqui, o dinheiro aqui pra você comprar uma bike pra ti. Eu disse, caraca, velho, naquele dia ali, eu disse, rapaz, aqui eu consegui realmente amigos de verdade, sabe? E assim, pode parecer uma besteira, assim, não, né, com a bike e tal, né, eu poderia juntar mais um pouco de dinheiro e comprar depois, mas mesmo assim eu tive esse apoio de Deus. Então aquilo foi uma coisa que me marcou muito no mestrado. Então se me perguntar assim, seus vínculos na graduação, no mestrado, tipo no doutorado, acho que os maiores vínculos foram criados ali no mestrado. No doutorado, a maioria deles foram vínculos que seguiram, sabe? Isso em termos de amizade mesmo com os meus colegas de lá. Eu imagino. Pra mim, eu também ficaria... Nossa, velho, eu fiquei assim, quase chorei lá na hora e tal. Eu disse, não, mas eu sei que... Não, papai, vai comprar bike aí e tal. Isso foi massa. Realmente, ninguém faz nada sozinho na vida, né? Sim, é verdade. É isso. Professor, a gente tá chegando no final, a gente já tem quase 50 minutos aí de duração, que normalmente é esse período. Mas a gente tem a pergunta do pessoal também, né? Sim, as perguntas surpresas, né? A Magno tem o acesso às perguntas, então aberta daí a janela da polêmica. Vamos ver aqui. Pode escolher aí. Professor, a Andressa perguntou como gostou de vaquejada e qual a melhor vaquejada que ele já... Andressa? Quem é Andressa? A Andressa Damasceno, ela é do PED. Ela é de engenharia de produção. Explanei ela aqui, né? Rapaz, vaquejada, essa vaquejada é polêmica. Então, a vaquejada veio desde o meu avô, né? Tipo, meu avô é desse ramo da vaquejada, aí veio pro meu pai, né? E veio pra mim, né? Então, tipo, eu gosto muito, né?
competir, apesar de ter algumas questões, porque vaquejada normalmente, minha esposa às vezes fala um pouco, um negócio de vaquejada e tal, mas é porque, normalmente é vaquejada que a gente vai e passa o dia todinho lá, às vezes tem um sol, tem poeira, e aí, mesmo assim eu gosto do negócio, sabe? Aí vou lá, perdo, não ganho nada, gasto dinheiro, aí saio da vaquejada, não sabe, vou passar agora 1 ano sem ir para uma vaquejada. Aí quando chega na outra semana, vai ter vaquejada em tal campo. Sabe? Mas assim, foi uma coisa que foi passada, assim, do meu avô para o meu pai e para mim, assim, né? E a minha menina é doida por cavalo. Deu certo. A minha esposa diz, rapaz, você vai gostar de vaquejada também, rapaz. Ela é doida por cavalo, já anda comigo, né? Bem pequenininha, mas ela já anda, tá? E já não dá, ela não quer só andar, não, já tem que dar um galope, já tem que correr para ela. Mas assim, é bem polêmico esse assunto, porque inclusive eu sofri uma queda, acho que em 2023. Quebrei o osso aqui do braço, rompeu o ligamento. Ia rompendo o ligamento, a sorte que quando colocou no lugar, aí o osso encaixou, o ligamento não rompeu, não precisou fazer cirurgia. Mas eu passei 1 mês afastado daqui, né? E também 6 meses para poder voltar a ter um movimento, né? É por isso que é um assunto bem polêmico, né? Porque depois eu estava no hospital, nunca mais eu corro vaquejado, né? Aí depois, não tem como, né? É uma doença. Isso. Sim, e professor, como a gente conversou até agora, né, o senhor é muito família, né, e essa pergunta aqui casa muito nesse sentido. Então, uma pergunta assim um pouco mais pessoal, né, que é perguntando como o senhor conheceu a sua mulher, né? Ixi! Então, rapaz, eu conto essa história assim, pouca gente acredita que deu certo. Porque foi assim, quando eu fui pro mestrado, eu conhecia ela assim, de vista e tal, a gente já tinha alguns amigos em comuns, né? Mas assim, aí eu fazia a graduação e fui pro mestrado. Aí quando eu fui pro mestrado, aí eu fui no 2º semestre, né? Aí eu voltei em dezembro, aí só começava as aulas em março. Aí eu fiquei esse tempo todo na minha cidade, esses 3 meses. Aí nesses 3 meses a gente se conheceu e começou a namorar. Sendo que eu voltei no final de fevereiro para o mestrado, ou seja, a gente passou 1 ano e meio de mestrado namorando à distância. Aí quando foi para o doutorado, entrar no doutorado, eu passei 1 ano trabalhando numa universidade lá em Juazeiro do Norte. Primeiro ano de doutorado, fiz a distância. Aí ela foi comigo e tal, mas depois eu já voltei, né? Aí claro, ela foi comigo, a gente morou um tempo junto, só que com 6 meses ela passou numa residência, ela é enfermeira, passou numa residência em Capuí. Aí, ou seja, a gente ficou 6 meses mais juntos ali. Aí depois eu voltei para o doutorado. Aí fiz o doutorado, aí quando terminei o doutorado foi que eu voltei para morar na cidade. Aí a gente meio que começou o namoro mais assim, próximo, né? Mas a maioria dos anos foram à distância, no namoro, e já tem 8 anos. Muito tempo. Essa pergunta aqui é boa, da Marcela. Ela também é do PET. Qual a sua maior referência dentro da engenharia civil? Dentro da engenharia civil? Eita, tem muitas, assim, eu não consigo escolher. Pessoal também, pode ser, uma referência pessoal. Eu não consigo escolher, porque assim, eu acho que a gente tem pessoas muito boas, né, assim, na área de engenharia civil, que eu realmente sou fã do trabalho, né? Mas assim, uma pessoa, né, o senhor, no caso, que eu considero muito, que eu me inspiro, inclusive até hoje, é o meu professor Luciano. O professor Luciano, meu orientador de mestrado e doutorado, né? O principal motivo é que o professor Luciano, apesar dele, ele não fala, né? Ele não diz quantos anos ele tem, mas a gente calcula ali que era em torno de 75 a 80 anos, né? Mas vocês precisavam ver, ele dava aula ali, mesmo com essa idade, tanto tempo de docência, ele dava aula com uma empolgação que parecia que era o primeiro dia que ele estava dando aula. Então aquilo ali, quando eu vi, né, as primeiras aulas com ele, aquilo me chamou muita atenção. E aí foi a partir daí que eu busquei orientação com ele. Então o professor Luciano é um professor que ele me inspira muito, né, e dentro em termos de engenharia, né, pela sua área de pesquisa, ele, além das estruturas mistas, estrutura metálica, que é uma das minhas áreas de pesquisa, né? Ele também trabalhou com usina nuclear, né? Então, lá no usina nuclear lá do Rio de Janeiro, né? Angra 1, Angra 2. Então, assim, ele tem uma experiência assim, fantástica. Então, eu considero ele
como referência, assim, né? Como docente. Como engenheiro, projetista, assim, eu gosto muito do professor, que também é professor, né? O professor Facuri, que é um professor que é da Universidade Federal de Minas Gerais, da área de estruturas metálicas e mistas, né? Inclusive eu tive o prazer de conhecê-lo lá num congresso que eu fui recentemente em Maringá. Aí fiquei doidinho, porque eu tenho um livro dele e não levei o livro para ele assinar. Mas são dois, citando dois aqui, minhas referências. Assim. Professor, tem outras perguntas aqui, mas por conta do tempo, eu acho que eu vou fazer só mais uma, né? Que perguntaram aqui o que te faz rir facilmente. O que faz o quê? Rir facilmente. O que me faz rir facilmente? Acho que quando eu escuto aquele papai, quando acorda, tipo, se ela acordar de manhã, tá na cama, às vezes ela fica no berço, né? Na cama, aí quando ela acorda, diz, mamãe, papai, escuta aquilo ali, é rir e chorar, né? Professor, muito obrigado. Sem dúvidas, cada encontro que a gente tem é melhor que o anterior. Então, foi um prazer conhecer o senhor, as suas experiências, as suas realizações. A gente se sente muito motivado quando a gente tem essa troca de conhecimento, né? Troca de experiência e de informação no geral, porque é sempre uma abordagem diferente, nunca é igual. Então, eu conheci o senhor tanto pela Magna, que comentava às vezes no PET, vou para a aula do Jefferson. O Diego também, que o Diego é muito nosso amigo, muito meu amigo, e falou, não, tô projetando aqui um negócio pro Jefferson, tô conversando com ele aqui, o homem quer desse jeito aqui, né? Aí conheci o senhor só pelos meus colegas, né? E foi um prazer agora, e assim, também sei que o senhor é referência aqui no campus. Então, não, pelos colegas que falam, né? E conhecendo agora eu vejo também que não é à toa, então, muito prazer, espero que a gente se encontre depois por aí. É isso, muito obrigado aí, espero que o pessoal tenha gostado um pouquinho da nossa conversa e sempre que precisar, né, o PET também, o professor Jefferson, né, o LAREB, o GPSIM, né, que é o meu grupo de pesquisa, a gente está à disposição para contribuir com vocês. Sim, exatamente, fazendo das palavras do Beneildo um pouco, né, das minhas, muita gratidão, né, por ter conseguido esse horário, porque eu imagino, né, que a sua agenda é muito corrida, né, muitas demandas, né, e a gente queria só que o senhor deixasse uma mensagem final para quem está assistindo aqui, algo assim que a pessoa que vai assistir o vídeo levasse assim para a vida, algo inspirador, algo assim. Realmente a conversa um conselho, em si né? já foi muito rica, né? Eu acho que eu vou falar para os alunos, né, para os meus alunos, eu acho aquilo, né, foco, mas com moderação. Né? Mantenha o foco nos estudos, mas sempre pense, né, em dar aquela balança, curtir família, curtir também um pouco os amigos, né, porque isso vai fortalecer a manter seu foco e chegar ali nos seus objetivos. Perfeito, muito obrigado, professor. Obrigada, professor. Pessoal, a gente fica por aqui com o professor Jefferson, então muito obrigado pela audiência de vocês e muito obrigado também, professor. Tchau, pessoal, até o próximo. Valeu.